Fala galera, beleza? E aí? Seguinte, olha, nós já começamos a falar da termoquímica, eu já falei para vocês mais ou menos como funciona a questão da entalpia, dos processos, o que é exo, o que é endo, mas agora é que a gente vai começar a falar realmente do que interessa, que é justamente os cálculos envolvendo a entalpia. Na verdade, existem três formas de cálculos para a entalpia. Mas antes da gente entrar nos cálculos, eu quero falar um pouco para você sobre estados padrão. Vamos lá. O que é o estado padrão, professor? Na verdade, como eu já até havia dito para vocês, a entalpia ela só pode ser determinada em alguns processos. Não existe entalpia de uma substância pura, simples, isolada do universo. Não, eu não consigo determinar essa entalpia dessa forma. Então, eu tenho que entender que os padrões, as entalpias que nós utilizamos são entalpias de alguns tipos de reações. Por exemplo, entalpia de formação, entalpia de dissolução, entalpia de combustão, entre outros. Então, não é muito incomum você ver o cara te dando uma entalpia com uma certa letrinha ali embaixo que está relacionada a esses processos. Mas fica tranquilo que isso não vai influenciar não no que mais interessa, que é a variação da entalpia final. Bom, de uma maneira geral, eu tenho que entender que a entalpia, então, como um todo, ela, para ficar de um jeito mais fácil, mais prático, ela vai ser determinada em alguns estados que nós chamamos de estado padrão. Qual que é o estado padrão? 1 atm de pressão, 25 graus Celsius de temperatura e o estado alotrópico mais estável. Já adianto, qualquer alteração em alguma dessas propriedades vai ocorrer também variação na própria entalpia da reação, certo? Como assim, professor? Exemplo, se eu estou falando do gás oxigênio nessas condições, o O2, ele tem uma certa quantidade de entalpia. Na verdade, eu já adianto, por ser uma substância simples, no estado padrão eu vou chamar isso de entalpia igual a zero, certo? Para as entalpias de formação. A entalpia de formação desse cara vai ser zero. Toda substância simples que atenda a essas condições. Mas se eu falar, por exemplo, do gás ozônio, que tenha 1 atm de pressão e 25 graus de temperatura, só que tem um problema, é o estado alotrópico mais estável? Não. O estado alotrópico mais estável é o gás oxigênio. Apesar de ser uma substância simples, o ozônio ele vai apresentar então uma certa variação de entalpia, certo? Ele vai ter uma entalpia de reação diferente de zero. Então, se eu altero qualquer uma dessas condições, o próprio gás oxigênio, se eu mudei a temperatura ou a pressão, também vai apresentar outras condições. Então, eu tenho que entender que existem alguns fatores que eu tenho que tomar cuidado. Quais são, professor? Primeiro, são as variações do estado padrão. Segundo, são variação de estado físico e número de mols. Como assim, professor? A quantidade de entalpia de uma reação ou a variação da entalpia de uma reação, ela depende intimamente da quantidade de mols que estão sendo tratados ali. Só para que fique mais claro, queimar 1 grama de carvão ou um saco de carvão gera a mesma quantidade de calor? Não. Então eu já posso adiantar que a quantidade de mols vai ser diretamente proporcional à quantidade de calor. Por isso que as variações, de uma maneira geral, elas são dadas em quantidade de calor, pode ser em calorias, pode ser em joules, certo? Por mol, de uma maneira geral, por mol. Beleza? Então, muito cuidado, porque sempre as variações são relacionadas a essa quantidade. Ou seja, se eu mudo a quantidade, muda a variação também. Outra característica é o próprio estado físico. Vocês lembram que eu mostrei para vocês que estado sólido, líquido e gasoso tem outras características. Então, por exemplo, se eu falo de um processo de combustão em que há a liberação de água no estado de vapor, essa água vai ter uma entalpia diferente de uma água no estado líquido ou no estado sólido, certo? Então eu vou ter que considerar também essas características. Qual é o estado físico que está sendo atribuído nesse momento para a determinação da variação? Beleza? Então, de uma maneira geral, eu tenho que tomar muito cuidado com esses fatores. Mas, é claro, quando a gente vai para o cálculo, a gente tem que levar em consideração outras características. Vamos lá. Primeira delas, a gente já viu isso. A variação da entalpia sempre é entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, certo? Sempre dessa forma, professor? Sempre.
Primeira característica, deve-se balancear as reações, ou pelo menos elas já devem estar balanceadas. Eu nunca vou fazer uma reação, vou fazer um cálculo de entalpia sem observar isso. Eu tenho que ver se está estequiometricamente balanceado. Beleza? Bora para outra característica. Deve-se multiplicar, então, as entalpias de reação das substâncias por seus coeficientes. Como eu havia dito, a quantidade de calor envolvida depende do número de mols. Importante, sempre ele vai me dar HR? É claro que não. Ele pode me dar H padrão, H de formação, H de combustão e, de novo, isso não muda. Por último, somar as entalpias dos produtos e subtrair pela entalpia dos reagentes. E muito cuidado, galera, deve-se obedecer os sinais. Por quê? Porque o sinal é quem vai me determinar lá no final se esse processo é exo ou é endo. Beleza? E sempre, sempre, muito cuidado no processo de soma, porque você está somando e muitas das vezes você vai ver que é um valor negativo. Bom, então eu dei um exemplo aqui para esse processo, que é um processo de combustão do gás metano. Eu tenho aqui o gás metano, oxigênio, CO2 e água no estado líquido. Bom, as entalpias, professor, eu tenho que decorar? Claro que não, é impossível você decorar. O exercício ele tem que te fornecer, ou pelo menos te fornecer a maioria para você determinar uma outra. Muito cuidado, olha quem que ele não vai te fornecer. Esse cara. Por que não? Porque ele é estado padrão e, portanto, eu vou considerar essa substância simples igual a zero. Certo? Então, a menos que ele me diga que não obedece aos estados padrões e que ele me forneça a variação desse cara, eu vou considerar ele igual a zero. Certo? Balanceamento, muito cuidado. O exercício nem sempre vai te dar balanceado. Ele pode simplesmente te fornecer a reação e não estar balanceada e você ter que balanceá-la. Bom, outra característica então, você vai multiplicar os coeficientes estequiométricos respectivamente pelas entalpias de cada uma das substâncias. Então, 1 vezes menos 17, menos 17. 2 vezes 0, 0. 1 vezes menos 94, menos 94. 2 vezes menos 68. Eu só mostrei aqui, mas dá 150. Opa, 116, 1, 12, 14. Não. 138, 136. Isso, 136, certo? Bom, somando agora reagentes e produtos, eu tenho como valor menos 17 menos 230. Olha aqui, ó, eu deixei claro aqui embaixo para que não haja a confusão dos valores. E aí sim a gente consegue determinar o valor da combustão, a variação de combustão ou a entalpia de combustão para esse processo, sendo 230 negativo menos 17. Como esses dois valores são negativos, eu tenho um sinal invertido. E aí a soma desses valores é igual a menos 213. Muito, mas muito cuidado. Esse processo, gente, é exo ou é endo? O sinal é negativo, não é? Então o processo é exo. Mas eu já até te falei, esse processo não é uma combustão, então tem que ser exo mesmo. Bom, já uma outra forma de cálculo, essa é a primeira forma de se calcular a entalpia, que é utilizando os valores de entalpia de formação de cada uma das substâncias. Existe também um outro jeito, que é utilizando o que nós chamamos de lei de Hess. Professor, mas o que é a lei de Hess? A lei de Hess, na verdade, ela faz com que a equação termoquímica seja calculada a partir de etapas diferentes, um número diferente de etapas. Ou seja, de outras reações. O que Hess, né? O que esse físico-químico diz é que basicamente a variação das entalpias elas dependem basicamente das substâncias iniciais e finais e não como ela chegou nessas etapas. Então, de uma maneira geral, ter um número descrito de etapas não vai variar justamente a quantidade de entalpia final, a variação da entalpia. Portanto, deve-se determinar a entalpia global a partir da soma das entalpias dessas etapas. É claro, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho que, basicamente, determinar qual é então a entalpia global a partir de outras reações. E aí, eu tenho que entender que todas as vezes que eu multiplicar a reação por um valor estequiométrico, eu devo multiplicar proporcionalmente o valor da entalpia. Ou seja, multiplicou por 2, a reação, você vai multiplicar por 2 a entalpia. Multiplicou por 10, vai ser 10 vezes
a entalpia. Beleza? E o outro caso é em casos em que haja a inversão. Se houver a inversão da etapa da reação, significa que há uma inversão também na entalpia. O que era endo passa a ser exo, o que era exo passa a ser endo. Em outras palavras, o valor é o mesmo, em absoluto, mas o sinal é invertido, é trocado. Se era positivo, passa a ser negativo, se era negativo, passa a ser positivo. E lembrando que a soma final desses caras vai se dar na entalpia final da reação. Certo? Galera, fiquem tranquilos. Nessa etapa ficou meio apertadinho. Professor, o senhor não deu exemplo, fica tranquilo, eu vou fazer com vocês, certo? A gente faz algumas e surgindo as dúvidas, nós estamos juntos. É só perguntar. É claro, estamos aí para o que der e vier. Grande abraço, até a próxima.